Olá, boa tarde. Quarta-feira, 5 de julho. E você vai ver no NT Sul de hoje. Matança de cães em Cachoeira do Sul. Pelo menos 30 animais foram mortos nesta madrugada no bairro Promorar. Equipe do HCB finaliza preparativos para o funcionamento da UPA. Diretor médico da nova unidade aposta em benefícios para a população e também para os profissionais de saúde. Eu acho que a UPA veio nos ajudar bastante, não só nós médicos, mas como a população. Acho que a partir daí, a gente vai criar um novo posto de atendimento, que eu acho que vai facilitar também tanto para a comunidade como a parte médica. Brinquedo que virou sucesso, teve pouca adesão nas escolas da rede pública de Cachoeira do Sul. Nós temos dados de que algumas crianças já levaram para a escola, algumas até confeccionaram o seu próprio spinner, mas ele ainda não é uma febre. E uma tecnologia que vem ganhando espaço no Brasil, seja para diversão ou para o trabalho, são os drones. Eu tenho certeza que muitas foram as vezes que você já viu imagens de um equipamento como esse, um drone. Hoje, muito popular, pode ser utilizado de forma profissional ou como um hobby. Seu nome, em inglês, significa zangão, talvez pelo barulho de suas hélices. Mas você já se perguntou quem opera uma máquina como essa? É isso que você vai descobrir a partir de agora aqui no NT Sul, com esses que podem ser os seus olhos olhando tudo lá de cima. Meio-dia e 3 pelo horário de Brasília, o governador José Ivo Sartori assinou a abertura de concurso público para a contratação de 6.100 novos policiais aqui no Rio Grande do Sul. 6.100 vagas serão abertas para soldados oficiais da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e agentes e delegados da Polícia Civil. Este será o maior concurso para a área da segurança pública, convocado no Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Vamos chamar os suplentes restantes do último concurso público, 49 soldados da Brigada Militar e 75 bombeiros. Segundo, estamos autorizando a abertura, com certeza, o maior concurso público da área de segurança pública. Não vou dizer que dos últimos 30, 25, 20 anos, mas de muito tempo. Acho que até mais que 30. Até mais de 30. Não é? Serão 6.100 vagas no total. As 6.100 vagas serão divididas entre 4.100 para soldados e 200 oficiais da Brigada Militar, 450 vagas para soldado e 50 para oficiais do Corpo de Bombeiros, e mais 1.200 vagas para agentes e 100 vagas para delegados da Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os editais devem ser lançados em 30 dias. O que nós estamos fazendo é iniciar um concurso, são 6.200. O concurso tem validade de 1 ano, mas ele pode ser prorrogado por 4 anos. Nós acabamos de chamar todos os concursados do Banco de Concursados da Brigada Militar e da Polícia Civil. Mesmo que quiséssemos chamar, não poderíamos, porque não temos mais como chamar servidores. Então, diante das aposentadorias, diante da carência de efetivos e a expectativa que a situação das finanças melhore gradativamente, nós vamos começar a repor essas aposentadorias de forma gradativa e automática. Esse é um momento histórico para a Brigada Militar. A Brigada, nas últimas décadas, ela vem encolhendo a sua capacidade operativa em decorrência do número de efetivo que vem diminuindo. Por um motivo simples: o número de ingressos que tem ocorrido nos últimos governos é insuficiente ao número de PMs que tem saído. Logo, o saldo sempre é negativo, por isso a Brigada está encolhendo. Com esse anúncio hoje, senhor governador, essa lógica se inverte. Nós estamos completando as saídas desses últimos anos e iniciando um real completamento de efetivo. Nós temos uma previsão legal hoje na Brigada Militar de 37.050 homens. Estamos muito longe disso.
Então o impacto é extremamente, estamos menos de 20 mil. Então o impacto desse anúncio é extremamente importante. Nós estamos formando agora, dia 20 de julho, em torno de 1.060 policiais, lá do concurso anterior. Né? Já vai iniciar um processo o cidadão vai perceber segurança na rua, mais do que hoje. Os remanescentes do último concurso estão ingressando agora, devem se formar em fevereiro, em torno de 500. E esses 4.100, mais 200 oficiais que iniciarão imediatamente agora a confecção digital, prazos legais, que nós vamos fazer o possível para que isso seja o mais breve possível, abreviar esses prazos na medida do possível. Findo o período de concurso, 7 meses, esses 4.000 ou o número que for autorizado de imediato estarão na rua. O orçamento do governo do estado para 2017 foi aprovado com um aumento de custeio apenas para o segmento da segurança pública, com um incremento de 19%. Além disso, os reajustes salariais definidos no final de 2014, que hoje representam mais de 31% de aumento na remuneração de brigadianos, policiais civis e servidores da SUSEP, estão sendo honrados pelo estado. A partir desta semana, os preços nos pedágios operados pela Triunfo com CEPA na Freeway estarão mais baixos. O contrato de concessão foi prorrogado por mais um ano pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Além de continuar administrando o trecho entre Guaíba e Osório, a resolução indica a diminuição de quase 50% no valor dos pedágios. O preço até fica razoável, né? Mas tem que ver se eles vão continuar com a manutenção na estrada, né? A tendência é piorar, né? A tendência é piorar. Que se não fazem com o valor que está, se diminuir, ou quem sabe se usarem da maneira correta, melhore, né? Vai melhorar na condição de pagamento, né? Mas assim, ó, é justo o que se paga, né? Claro, pagar menos sempre é melhor, né? Maravilhoso. Maravilhoso. É o que a gente espera, né? Porque a situação que o país se encontra, se tudo for assim, começar a diminuir, para nós é muito melhor. Nas praças de pedágio de Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul, a tarifa passa de R$ 13,80 para R$ 7,10. E na praça de pedágio de Gravataí, de R$ 6,90 para R$ 3,50. A redução é válida para todos os veículos. Em nota, a Concepa diz que seguirá com os serviços de socorro, monitoramento, operação do vão móvel da Ponte do Guaíba, conservação da rodovia, entre outros, mas salienta que no contrato vigente não estão previstas obras na infraestrutura das rodovias. Se necessário, a Agência Nacional de Transportes pode solicitar por meio de aditivos no contrato. Punir para educar. Essa relação está longe de ser um consenso entre os pedagogos, mas não há como negar que uma bela mordida no bolso é um estímulo para reprimir alguns motoristas imprudentes, não é mesmo? Só que muita gente tem reclamado do excesso de rigor dos agentes de trânsito. Será que existe mesmo a tão falada indústria da multa? Alguns condutores dizem que sim, que ela é usada apenas como forma de aumentar a arrecadação do poder público. Os fiscais já, é claro, discordam disso. Em 15 anos como taxista, Simval nunca bateu o carro, mas tem sido multado constantemente por avançar no sinal vermelho. E, na verdade, é o ato contínuo de circulação do trânsito. O sinal está amarelando, eu estou cruzando, eu cruzo, não cruzo, cruzo, não cruzo, e o sinal fica vermelho. Se nós tivermos um agente fiscalizador, ele vai me multar porque eu passei entre o amarelo e o vermelho, certamente mais por vermelho, porque ele está vendo ali. De acordo com o Detran, nos últimos 10 anos, aqui no estado, o número de multas aplicadas aumentou 122%. As principais infrações são por excesso de velocidade, problemas com o veículo ou com estacionamento. É se trabalhado com prevenção, campanhas educativas do Detran, da Polícia Rodoviária Federal, Ministério das Cidades, alertando, e também a polícia sempre avisa, vão ocorrer operações nos feriados. Estamos trabalhando com radar nos trechos mais perigosos das nossas estradas e alertamos. Mesmo assim, centenas, milhares de motoristas por ano são multados recorrentemente, muitos mais de uma vez no mesmo ano, por excesso de velocidade, muitos mais de uma vez no mesmo trecho, no mesmo dia.
Eu costumo dizer que o trânsito é o único lugar que você tem que cuidar da vida do outro, né? Prestar atenção no que o outro está fazendo, porque é um comportamento e isso vai mudando a cada ano. E essa imagem do homem agressivo ainda é forte, porque é uma disputa de espaço, assim como na sociedade, no espaço físico, né? Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que entre 1º de janeiro e 31 de maio do ano passado foram aplicadas 1.247 multas por uso de álcool no estado. Já no mesmo período deste ano, o número subiu para 2.037. Conforme o Conselho Estadual de Trânsito, apesar de a frota total de veículos e de a fiscalização não terem aumentado de forma significativa, as multas e, consequentemente, os recursos alcançam índices cada vez maiores. Por exemplo, em 2011, foram registrados, em segunda instância, 2.195 recursos. Em 2014, 14.323. E em 2016, foram 47.624. As infrações são classificadas de acordo com a gravidade: leve, média, grave e gravíssima. De forma geral, as multas custam de R$ 88 a R$ 293, podendo chegar a R$ 17.000 se a multa for agravada. O carro estava estacionado no lugar onde podia, eles passaram alegando que eu estava no local que não podia. Isso aí é bem recorrer, é bem complicado. Demorou um tempinho, mas eles reconheceram o erro depois. Por andar sem o cinto, por 100 metros. Aí eu tomei uma multa. Pagou, recorreu? Não, eu paguei porque eu estava errado. Sim, né? Eu não sei onde é que estava o cara que me deu a multa, mas eu tomei. Roberto perdeu 5 pontos na carteira e pagou R$ 195 de multa. Mas qual é o destino desse valor? Não sei, eu queria descobrir, porque a cidade está cheia de buraco e nada é consertado, né? A média de uma arrecadação de uma infração é em torno de R$ 200. Nós gastamos somente em correio em torno de 80, sem contar o agente físico ou equipamento da primeira instância no município ou da Polícia Rodoviária Federal ou Estadual que faz infração. E as infrações são destinadas para a questão da infraestrutura e da educação para o trânsito. O que tem que ocorrer é uma mudança comportamental. Eu não tenho que andar correto porque a lei manda ou porque tem um carro de polícia na minha frente. É porque é o certo. Eu fazendo isso, eu vou estar contribuindo com a sociedade e com uma mudança do comportamento de quem está à minha volta. E a seguir, brinquedo que virou sucesso teve pouca adesão nas escolas da rede pública de Cachoeira do Sul. Nós temos dados de que algumas crianças já levaram para a escola, algumas até confeccionaram o seu próprio spinner, mas ele ainda não é uma febre. E ainda hoje uma crueldade sem tamanho. Nesta madrugada, no bairro Promorá, em Cachoeira do Sul, ao menos 30 animais foram mortos. Agora, 12h14 pelo horário de Brasília, nós voltamos em instantes. O brinquedo Hand Spinner, que deve ser incluído em algumas tarefas de sala de aula da rede particular de ensino aqui de Cachoeira do Sul, teve pouca adesão na rede municipal. Das 37 escolas públicas, apenas 2 registraram estudantes com o brinquedo. O brinquedo, que virou o xodó da criançada, teve pouca adesão dos estudantes da rede municipal de Cachoeira do Sul. A coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação fez uma pesquisa nas 37 escolas e conta que encontrou o brinquedo em apenas 2. O brinquedo spinner ainda não chegou com tamanha febre, né, podemos dizer assim, nas escolas municipais de Cachoeira do Sul. Nós temos dados de que algumas crianças já levaram para a escola, algumas até confeccionaram o seu próprio spinner, mas ele ainda não é uma febre. Mas na medida em que o brinquedo está aí sendo utilizado por muitas crianças, acredito que vai chegar com mais força ainda nas escolas. O que justifica essa baixa adesão? Acredito que talvez o custo do brinquedo, né, seja uma das medidas, né, para não ter chegado com tamanha força ainda. Dos 400 alunos da escola Doutor Getúlio Vargas, 26 possuem um spinner. A diretora conta qual a orientação. Nós temos algumas regras que são cumpridas. A primeira dela é não trazer para a sala de aula esse tipo de brinquedo.
Eu sei que acompanha a tecnologia, eu sei que é uma aquisição da criança, nós não nos importamos. Agora, em sala de aula, não, porque tira a atenção do aluno. Isso é uma decisão entre professores e direção da escola. Direção da escola, professores que tomaram essa decisão, assim como outros brinquedos também são proibidos em sala de aula. O Kevin e outros 2 alunos aqui desta turma de 2º ano são os que têm o brinquedo e ficam guardadinhos na mochila enquanto a prof dá aula. Eles não são proibidos. Na hora do recreio eles podem pegar e brincar. Por quê, professora? Porque dentro da sala de aula eles têm que tentar aprender. O objetivo, né? Aprender. Então, isso distrai. É um brinquedo que distrai. Mas daí, na hora do recreio, eles podem brincar. E o cumprimento da regra? Olha, eles estão acompanhando. Ontem que eu peguei, precisei conversar mais, né? E peguei, fiquei comigo. Daí hoje eu entreguei. Mas agora eles estão respeitando. Tiraram para vocês olhar, né? Claro. O custo não seria para a Escola Getúlio, porque o nível aquisitivo dos nossos alunos é muito bom. Eles teriam condições de comprar. Mas eu acho que os pais, a família fica mais integrada, a família participa muito, achando que, de repente, esse brinquedo não seja realmente um brinquedo bom para a criança dentro da parte pedagógica ou dentro do desenvolvimento de cada aluno. Melhor ficar distante dele, se possível. Se possível, sim. Até hoje teve uma mãe aqui comentando conosco, né, que o menino pediu de presente e ela disse não. Se tu me pedir um jogo didático, se tu me pedir um jogo que vá melhorar a tua capacidade, o teu aprendizado, a mãe dá. Agora, esse tipo de joguinho, não. Claro que existem mães que dão, né? Isso aí nós sabemos, como eu já te disse, né? Tem 26 crianças que têm, que não devem ser condenadas porque o filho pediu e há o poder aquisitivo. Mas na nossa escola, tu vês, com 400 alunos, só 26 que tem. Então, cabe ao professor criar estratégias, combinados, através do diálogo com as crianças, para que o uso do brinquedo não acabe sendo prejudicial para o processo de ensino-aprendizagem. A outra escola do município é a Manuel Carvalho Portela. A diretora Marlene conta que dos 280 estudantes, apenas um levou o brinquedo para a aula. A orientação foi a mesma. Deixá-lo em casa e, se resolver descumprir a regra, o spinner fica na direção até a hora da saída. Marlene acredita que o custo do brinquedo foi o fator determinante, cerca de R$30. Comenta que agora o valor até baixou, mas logo que surgiu não se encontrava por menos de R$50. A proposta da coordenadora é aproveitar o momento para resgatar outros brinquedos que também foram febre. Quais eram os brinquedos que os avós brincavam antigamente, que os pais... Então, talvez seja uma oportunidade de se fazer esse resgate histórico dos brinquedos. Então, especialistas colocam que o spinner é uma forma de peão. Será que as crianças hoje brincam com peão, conhecem o peão? Então, seria uma oportunidade de fazer esse resgate dentro do ambiente escolar. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul emitiu, através de sua assessoria de comunicação na manhã de ontem, nota informando que os recursos liberados pelo Governo do Estado para o município em função do decreto de emergência foram anunciados, mas não encaminhados em sua totalidade. Segundo a nota, o município recebeu R$ 710.346,89 do total anunciado de R$ 802.171,86. A constatação teria vindo do titular da Saúde, Roger Gomes. No entanto, o Fundo Estadual de Saúde, responsável pelo repasse dos valores, informou à TV Cachoeira através de e-mail encaminhado pela assessora de gabinete da Secretaria Estadual de Saúde, Serenita Pósio, que o valor a menor constatado pela Prefeitura, no total de R$ 91.824,97, já estava depositado nos cofres públicos desde o dia 27 de junho de 2017. O titular da Saúde, Roger Gomes, esteve presente à cerimônia no Palácio Piratini para receber os recursos liberados para municípios em situação de emergência na última semana, quando o governo do estado anunciou a liberação de um total de 22 milhões.
Meio-dia e 24 pelo horário de Brasília. E atenção, comunidade de Cachoeira do Sul. Esta noite, a Corsan fará manutenção e limpeza do decantador da estação de tratamento de água. E o abastecimento ficará suspenso das 10 horas da noite de hoje até as 6 da manhã de quinta, amanhã. Após esse período, o abastecimento será retomado normalmente. Vamos ao plantão policial com o repórter João Paulo Ferreira. A Polícia Civil de Rio Pardo prendeu na tarde de ontem 2 suspeitos dos assaltos acontecidos na última segunda-feira aqui em Cachoeira do Sul. O primeiro acontecido numa residência na localidade de Água Morna e o outro à conveniência do posto Latina, na rua 7 de setembro, no centro de Cachoeira do Sul. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Rio Pardo, Anderson Faturi, os 2 foram localizados na cidade de Santa Cruz do Sul, escondidos. São eles, Vitor Luiz Guimarães, de 27 anos, que já está preso, já teve a prisão decretada pela Justiça, e também John Felipe Lopes do Amaral, de 22 anos, que aguarda então a decisão da Justiça de decretar ou não a sua prisão. Ambos estão à disposição da Polícia Civil de Rio Pardo. Outro crime acontecido e que também teve o seu desfecho na tarde de ontem, mas desta vez aqui em Cachoeira do Sul, foi a prisão de Luan Bica dos Reis, de 29 anos. Luan foi preso no bairro Dreves, aqui em Cachoeira do Sul, quando trabalhava numa obra civil. Ele é acusado por sua namorada de abusar sexualmente da filha dela, no caso, sua enteada de apenas 6 anos. Esses crimes podem ter acontecido entre o mês de abril e junho deste ano. Desconfiada da situação, a namorada de Luan resolveu então procurar ajuda da polícia em Candelária. Luan foi preso aqui em Cachoeira do Sul, mas já está à disposição da Justiça lá na cidade de Candelária. Essas, Darcy, são as últimas informações aqui do plantão policial de Cachoeira do Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, João Paulo, pelas informações. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a seguir vamos conhecer uma tecnologia que vem ganhando espaço no Brasil, tanto como hobby como de maneira profissional. São os drones. Eu tenho certeza que muitas foram as vezes que você já viu imagens de um equipamento como esse, um drone. Hoje, muito popular, pode ser utilizado de forma profissional ou como um hobby. Seu nome, em inglês, significa zangão, talvez pelo barulho de suas hélices. Mas você já se perguntou quem opera uma máquina como essa? É isso que você vai descobrir a partir de agora aqui no NT Sul, com esses que podem ser os seus olhos olhando tudo lá de cima. Meio-dia e 27, você vai ver também matança de cães no bairro Promorar, em Cachoeira do Sul. Ao menos 30 animais foram mortos no local. Você vai ver os detalhes em instantes, nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, 12:30 pelo horário de Brasília. Lembrando que você pode interagir conosco pelo Face. É só acessar a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Entra lá no vídeo ao vivo de hoje e deixe sua mensagem pra gente. A equipe do HCB, responsável pelo funcionamento da unidade de pronto atendimento da Zona Norte, finaliza os detalhes para o início dos atendimentos dia 20 de julho. Lena Caetano conversou com o diretor médico da UPA, Dr. Altemir Ferro, e traz as informações. Já é sabido que a UPA entra em funcionamento a partir do próximo dia 20 de julho. Mas, até lá, paira no ar muita dúvida sobre o tipo de atendimento que a UPA vai prestar, quem pode desfrutar desses serviços, quais os equipamentos que estarão disponíveis, enfim, qual a estrutura. Para esclarecer um pouquinho sobre isso, nós vamos conversar com o diretor médico da UPA, Dr. Altemir Ferro, para que você, telespectador da NT Sul, já saiba de antemão um pouquinho mais sobre isso, até porque há uma preocupação, né, doutor, que a comunidade saiba realmente qual o papel da UPA, que função ela vai desempenhar e que tipo de serviço ela vai prestar, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, a gente está aqui mais para fazer esse esclarecimento aqui à comunidade. Qual é o papel e qual é a importância da UPA na atenção, né, no ciclo da atenção municipal? A UPA vem desempenhar aqui para nos ajudar a desafogar a quantidade de consultas hoje que a gente tem uma demanda muito reprimida, que estão dentro das unidades básicas e principalmente dentro do nosso hospital hoje, do Hospital de Caridade. Ela vai inaugurar agora dia 20, nós vamos ter 2 médicos atendendo 24 horas. Ela passa a ser um serviço
serviço também de unidade, tá, de pronto atendimento de 24 horas, que vai também dar um suporte técnico, auxiliar também esse atendimento no HCB. Quem vai poder utilizar os serviços da UPA? Bom, toda a população em geral, tá? Não é uma demanda de livre aberta, qualquer um pode chegar para ser atendido, não tem ficha, claro, vai ter um tempo de espera e vai ter uma classificação, que a gente tem uma determinada classificação para a determinada comorbidade que vai chegar lá dentro, né? Você vai ser atendido sem ter nenhum protocolo, não precisa pegar ficha, não precisa fazer nada. A gente está ofertando serviço, vai ter 2 médicos lá à disposição 24 horas lá. A gente vai ter uma demanda, né, de nível de complexidade, de média complexidade, e esses pacientes que chegaram com algumas outras comorbidades, ou uns pacientes que precisam um pouco mais de atenção básica, ou que precisam de alguma atenção com alguma ajuda maior, esses pacientes vão ser triados lá dentro da UPA, vão ser atendidos e vão ser referenciados para o hospital, onde a gente vai dar continuidade a esse tratamento. Bom, já está sendo divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde um folder explicativo sobre as diferenças de atendimento entre as unidades básicas de saúde, os postinhos de saúde, a UPA e também o pronto atendimento lá do HCB. Está havendo essa preocupação, né? Até porque a partir do funcionamento da UPA, a comunidade vai poder contar com serviço adicional em saúde, né? Com certeza. Isso é muito importante, a população está muito bem esclarecida, até para não chegar mais no hospital, por exemplo, por uma simples consulta de rotina, para não ficar esperando 4, 6 horas ali dentro do hospital. O hospital, com uma tendência agora com a abertura da UPA, é realmente ficar com as emergências e com as urgências e com as emergências. Com os casos mais complexos, vou te dar um exemplo, por exemplo. Um grave acidente, um traumatismo, que houve uma fratura exposta, que o cara está sangrando, ele realmente vai ser atendido no hospital, porque precisa um atendimento mais especializado, ele vai precisar de um traumato ortopedia futuramente para poder fazer a estabilização dessa fratura. Ou, por exemplo, uma pessoa que foi infartada, que está infartada, que precisa realmente um atendimento mais especializado, de um cardiologista, de um médico mais especializado, que realmente ainda vai continuar sendo levado para o HCB. Mas essa população que precisa realmente de uma consulta, que não está conseguindo no ESF, pode ir até a UPA para essas consultas, orientação, receitas. A gente vai acabar fazendo esse tipo de atendimento dentro da UPA e não mais no HCB. Isso vai ser divulgado, conforme a Secretaria Municipal de Saúde vem divulgando, junto com o HCB, para poder fazer esse esclarecimento para a população. Isso é muito importante a população saber aonde que ela vai fazer esse primeiro atendimento. Sempre referenciando a UPA para o primeiro atendimento. Isso é muito importante. A população tem que saber que a UPA vai ser a porta de entrada. Ali dentro vai ter um médico capacitado, especializado, que vai pegar e vai triar e vai orientar. Ou vai resolver o seu problema ali dentro da UPA, ou vai referenciar para um ESF, ou vai dar um atendimento de encaminhamento e continuidade dentro do HCB. Doutor, só para esmiuçar um pouquinho mais para o telespectador, que tipo de situação, por exemplo, pode ser, ou poderá ser atendida pela UPA? Vamos dar um exemplo, assim, uma coisa muito corriqueira que aparece muito ali dentro do HCB. A mãe que leva a sua criança que tem uma dor de cabeça, ou que tem uma febre, ou uma dor de garganta, que está 2 ou 3 dias tomando um remédio que não resolve. Aí aquela mãe pega aquela criança de colo, mais 2 crianças e vai lá para dentro do HCB, para fazer aquela consulta, porque ela não conseguiu, né, no ESF ou algum posto de saúde aqui no município. Então, ela acaba indo para o HCB. Então, essa mãe, tá, pega essa criança e vai para a UPA. Lá dentro da UPA, essas consultas, mais ou menos, com a menor complexidade, que possa ser resolvido por esse médico que está dentro da UPA, é isso que a gente quer. Que a gente pega, consiga resolver, dar uma prescrição, dar uma medicação e já sai com o prognóstico ali já esclarecido e já com o diagnóstico esclarecido e já com a prescrição já resolvida. Então, esse é um exemplo claro, tá, daquelas consultas que não precisam mais ir para o HCB e que possam ser resolvidas imediatamente dentro da UPA. Que tipo de amparo de equipamento o médico terá para auxiliar nesse trabalho? Bom, a UPA, como eu falei, é um serviço de 24 horas. Então, ela está amparada com todos os materiais e equipamentos de emergência de qualquer outro hospital, como o HCB. Eu vou ter todo o material e equipamento que o médico possa intervir, por exemplo, numa parada cardíaca. Esse paciente que chegou com uma parada eventualmente cardíaca lá, esse paciente vai ser estabilizado e, claro, eventualmente vai ser transferido para o HCB, até por causa do suporte tecnológico que eu tenho maior. Mas eu vou ter todo o material e todo o equipamento de suporte avançado que eu possa estabelecer e atender qualquer paciente em qualquer nível de atendimento ou de patologia. Qual é a perspectiva de número de consultas de atendimentos diários? Olha, a gente tem uma perspectiva acima de 250 atendimentos diários, mais ou menos. Claro,
a UPA vai ser uma grande novidade na cidade. A gente acredita que nos primeiros momentos, até no primeiro mês, a UPA vai ter um volume excedente maior que a nossa expectativa, porque as pessoas vão acabar indo visitando e vão acabar fazendo uma consulta e vão levar os outros familiares, e isso sempre acaba dando um excedente do número de consultas. Mas eu acredito aí que em torno de 3 meses para a gente poder avaliar, eu acredito que vai ficar em torno aí, mais ou menos em torno de 200 e poucos atendimentos, mais ou menos. Agora, há poucos dias de inauguração, de início do serviço de funcionamento da UPA, qual a situação lá? O que está sendo feito neste momento? Na realidade, agora estamos fazendo a adequação física do prédio, né, melhoria das adequações, colocando toda a parte de material, equipamento, mobiliário para adequar para esse funcionamento. Isso já foi realizado a toda a parte de seleção dos funcionários administrativos, vigias, técnicos, enfermeiros, né? Estou acabando de montar a parte final, que é da escala médica, para definir quem são os médicos que realmente vão trabalhar comigo lá dentro da UPA. Estamos fazendo a adequação da parte do laboratório e a adequação da parte de imagem e de alguns exames complementares. Mas praticamente está quase tudo pronto. A minha parte, que é a parte médica, eu estou fazendo algumas reuniões ainda com os médicos mais próximos que vão trabalhar comigo, e a gente está com a escala praticamente fechada aí do mês de julho e agosto. Para a gente encerrar, doutor, mais algum outro aspecto que você acha que seria interessante o telespectador ficar sabendo, ou a comunidade de Cachoeira ficar sabendo a essa altura, já que muitas pessoas têm essa expectativa e a UPA foi tão desejada pela comunidade de Cachoeira? Bom, depois de longos anos de espera, né, a UPA acabou nascendo. Eu acho que a UPA vem muito para nos ajudar. Nós, principalmente nós médicos, que estamos muito coagidos com a quantidade de consultas que estão dentro do HCB. E os próprios médicos do SF também, que ficam praticamente aí sem referência e suporte para dar esse atendimento. Eu acho que a UPA veio nos ajudar bastante, não só nós médicos, mas como a população. Eu acho que a partir daí, a gente vai criar um novo posto de atendimento, que eu acho que vai facilitar também tanto para a comunidade como a parte médica. É isso que a gente acredita nisso aí. Tá bom, então. Obrigado pela sua participação conosco no NT Sul. Nós, com certeza, voltaremos a falar mais sobre UPA, sobre os tipos de atendimento que lá serão prestados. Enfim, acompanhando toda essa situação para que você, telespectador do NT Sul, continue bem informado. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira será de sol com nuvens. As nuvens podem aumentar no decorrer da tarde. Não chove. As temperaturas ficam entre 9 e 21 graus. A quinta-feira será de sol com nuvens. A temperatura começa a ficar mais quente, mas o dia ainda tem a presença de muitas nuvens. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Sob influência de um centro de alta pressão, o Rio Grande do Sul terá outro dia ensolarado e de tempo firme nesta quarta-feira, com céu azul na maioria das regiões. Em algumas áreas, especialmente no oeste do estado, podem aparecer algumas nuvens. O começo do dia teve nevoeiro em algumas cidades, mas a tarde será de tempo seco e o sol deve aparecer, tornando a tarde de temperatura agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23. Meio-dia e 40 pelo horário de Brasília. Nós vamos falar agora de uma situação que já tem sido motivo de indignação aqui no nosso Face. Várias pessoas comentando sobre a atrocidade que aconteceu hoje pela manhã. O bairro Promorar, em Cachoeira do Sul, amanheceu com animais mortos por todos os lados. Uma crueldade sem limite. Veja na reportagem de João Paulo Ferreira. Uma cena lamentável aqui no bairro Promorar. Na manhã de hoje, aproximadamente 30 animais amanheceram nesta situação que vocês veem. Aqui não foram apenas cachorros, também alguns pássaros e gatos amanheceram mortos. A comunidade ainda não tem uma resposta ao porquê que isso aconteceu e quem é o responsável pela morte destes animais. Autoridades policiais também já estão aqui no local para apurar o que motivou essa matança, essa verdadeira matança desses animais aqui no bairro Promorar. A comunidade, lamentável.
Esta é a resposta, esta é a palavra que está na boca, no coração e na mente dos moradores aqui. Uma cena horrível e lamentável de tudo isso que está acontecendo aqui hoje, nesta quarta-feira, no bairro Promorar. Vou conversar com o seu Adão Magalhães, que é morador aqui do bairro. Seu Adão, o senhor viu um movimento estranho hoje pela manhã aqui no bairro? Às 2 da madrugada mais ou menos, né? Que eu vi esse movimento. O que aconteceu? Vinha uma moto e ela apagou a moto numa certa altura aqui e veio e desceu com ela devagarinho aqui com ela apagada, né? E aí ela focou a luz da moto dentro do meu quarto, eu achei que estava roubando o carro. Aí me levantei e saí, a moto desceu para cá, mas eu não vi quem era, não sei quem era, né? Era um motoqueiro. Pode ser que seja essa pessoa que acabou fazendo essa tragédia aqui no bairro? Às vezes, porque a minha cachorrinha até saiu para fora aquando, eu até chamei ela, mas ela não veio, porque os outros também estavam aquando para ali, né? Lamentável. Lamentável. A minha cachorrinha morreu, tá ali morta, né? Márcia, você é moradora aqui, você também perdeu seu animalzinho? Perdi uma cachorrinha. E ela deixou 4 filhotinhos, com 10 dias de vida. É lamentável, né? O que passa na sua cabeça num momento desse? A crueldade de alguém fazer uma coisa como essa? É crueldade, a gente não tem nem o que falar, sem palavras. Não existe ainda uma possibilidade de alguém que possa ter feito isso, descobrir? Não existe. Não existe mesmo. Ninguém suspeita de nada? Não, até porque todo mundo que fala diz que ninguém viu. Já havia aqui no bairro alguma situação em que algum cachorro havia atacado alguém ou despertado raiva ou algum momento ruim em alguma pessoa aqui? Não, porque eles são animais assim que eles não atacavam ninguém. Eles não eram assim, ficavam na rua, mas não faziam mal a ninguém, esses animais. E se vocês olharem bem, são cachorros bem criados, né? Não eram vira-latas nem cachorros abandonados, eram bem cuidados. Todos tinham dono? Todos tinham dono. Inclusive pássaros e gatos também morreram? Sim, pássaro e gatos também morreram. Lamentável. Lamentável, não tem explicação. Sargento, uma situação triste que comove as pessoas. Sim, a gente está recebendo essa notícia agora, né? Já havia deslocado uma guarnição para o local aí. O pessoal nos passou agora essa situação aí. A gente vai ficar mais a par da situação, vai ver o que a gente vai fazer. A princípio a gente vai fazer um registro, um termo circunstanciado, né? Esse é um crime ambiental. A gente vai verificar se tem alguma suspeita, alguma coisa assim, para a gente poder fazer esse registro, né? Como é que segue o trabalho da Polícia Militar nesse momento para apurar aí o possível responsável por ter feito isso? A gente faz o levantamento da ocorrência, que nem eu disse, vai pegar algum responsável, algum comunicante aí, vai colocar no registro, né? Se tiver alguma suspeita de algum participante desse fato aí, a gente vai fazer o registro e aí a investigação parte a partir do trabalho da Polícia Civil, né? Num momento como esse, é muito importante a participação da comunidade. Sim, o pessoal, os moradores aí vão ter que ajudar no trabalho da polícia também, né? Porque a gente sempre trabalha em conjunto com a comunidade. A comunidade tem que nos ajudar para que a gente possa resolver esse tipo de situação aí. É importante lembrar também que não existe a necessidade de que a pessoa acabe aparecendo, né? De ser divulgado o nome da pessoa. Essa denúncia, no caso, essa ajuda à polícia, ela pode ser feita de forma oculta. Com certeza, com certeza. A pessoa, no momento que ela faz uma denúncia, ela não precisa nem se identificar. Ela pode ligar através do 190 para nós lá da brigada, né? Vai ser mantido um sigilo quanto à identificação da pessoa, né? E é que a gente pede, né? Que a comunidade nos ajude para que a gente possa fazer o serviço bem feito, né? Dona Josefa, a senhora perdeu 3 animais? 3 animais de estimação. Era que nem uma criança pra gente. Bem cuidados, alimentados? Cuidado, alimentado. A senhora não viu nenhuma movimentação? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu não vi movimentação, só vi o barulho da moto na rua. Ela fazia a volta lá naquela rua de trás, vinha, quando chegava na esquina, buzinava. O que fazer com uma pessoa que faz uma atitude dessa? Eu convido para fazer o mesmo que fez com os animais, que não faziam mal para ninguém. Pobre dos bichinhos. Fazer uma crueldade dessa. O outro cachorrinho do outro vizinho ali, daquele dali, também os bichinhos de estimação, foi tudo. Não ficou nada. 30 animais aqui no bairro? 30 animais, eu não vi, mas já vi as pessoas dizer, 30 animais. Passarinho, que mal os bichos fazem com uma pessoa dessa. Tinha que ser punido. Isso aí é considerado um banditismo, um troço desse, né? Tirar a vida dos bichinhos que não estão fazendo mal para ninguém. Valdívia, a gente sabe que você é uma pessoa que defende a causa animal, ama isso. Como é que é para você ver uma situação como essa? Eu acho que isso é um crime e, infelizmente, as nossas autoridades não levam a sério o problema da causa animal em Cachoeira.
A gente luta, pede ajuda para os órgãos públicos, mas não tem apoio nenhum. Hoje mesmo eu liguei várias vezes para a Patran, liguei para a Brigada e agora eles vieram, né? Nós precisamos registrar uma ocorrência, descobrir quem é o marginal que fez isso, o assassino, porque isso é crime, né? E temos que divulgar amplamente, em rede nacional isso, porque é um absurdo, porque tá correndo risco as crianças pegarem, tá cheio de linguiça com veneno espalhado pelo bairro. Já vimos gatos e passarinhos, inclusive um passarinho que bicou um veneno já morreu. E isso é um crime muito grave, nós temos que encontrar o culpado e punir severamente, não deixar solto. Você conversou com bastante moradores aqui, inclusive que tiveram seus animais envolvidos nessa situação, mortos por esse crime que aconteceu aqui no Promorar. Algum deles deu alguma pista do que pode ter acontecido, de quem pode ter feito isso? Sim, várias pessoas viram, inclusive alguém dessa casa, viram a moto circulando. Foi uma moto, alguém de moto, que passou circulando, fazendo bastante barulho e jogando veneno para os cachorros. De madrugada ainda chegava ali na esquina, buzinava aí. Vocês não viram a moto, só viram o barulho? Só via o barulho dela, mas via quando ela parava e buzinava e seguia de novo. Lamentável. Imagine, ainda buzinava. Várias pessoas ouviram o barulho da moto, mas não tem como ver, né? A moto com capacete a gente não consegue identificar. Mas nós vamos encontrar esse criminoso. Vamos encontrar e eu quero ver ele nas grades, não solto e nem pagando serviço comunitário e penas leves, como sempre acontece em Cachoeira. Animal é uma vida. Sim, são vidas e inclusive assim, há muitos anos que eu luto com isso junto aos prefeitos, às prefeituras, o caso dos cavalos, das carroças, né? Nós temos encontrado cavalos agonizando quase todas as semanas, eles exploram até o limite do animal e depois deixam morrer agonizando. Isso aí tem que ter uma legislação para as carroças, animais de tração, isso é uma coisa urgente. Nós marcamos uma reunião, proteção animal, nós somos as ONGs A Matilha, pelo amigo, SOS Animais, por enquanto que estão atuando, a capa fechou, né? E nós marcamos uma reunião com o Gnat, vamos ter que fazer alguma coisa, tem que agir, porque assim como está não pode continuar. O centro está lotado, não tem mais onde colocar os animais, as nossas casas estão lotadas, cadelas que largam na rua, o pessoal tem abandonado muito animais nas ruas. E a gente leva para nossas casas cadelas com cria e cachorros maltratados, então ninguém mais tem espaço, está tudo lotado em Cachoeira. Inclusive o canil da prefeitura, né? Então, alguma providência esse governo vai ter que tomar. Essa vez o Gnat vai ter que fazer alguma coisa. Sim, se você tem alguma informação sobre o paradeiro, se você viu alguma coisa, tem alguma informação, não se cale, denuncie. No 190 você não precisa se identificar. A gente precisa achar esse monstro e dar a correção necessária. Bom, gente, a gente destaca agora uma tecnologia que tem sido usada nos mais variados setores da sociedade, em guerras, jornalismo, publicidade, agricultura e vários outros. De longe, eles parecem helicópteros em miniatura, brinquedos movidos por controle remoto. Mas acreditem, os drones são muito mais do que isso. Veja como funciona esse equipamento. Eu tenho certeza que muitas foram as vezes que você já viu imagens de um equipamento como esse, um drone. Hoje, muito popular, pode ser utilizado de forma profissional ou como um hobby. Seu nome, em inglês, significa zangão, talvez pelo barulho de suas hélices. Mas você já se perguntou quem opera uma máquina como essa? É isso que você vai descobrir a partir de agora aqui no NT Sul, com esses que podem ser os seus olhos olhando tudo lá de cima. Quem nunca viu um equipamento desse de perto, talvez pense que é uma aeronave do futuro. Sabe aqueles que você vê nos filmes de ficção? Ou ainda, um objeto voador não identificado. Mas calma, esse pequeno equipamento não tripulado é muito utilizado por fotógrafos e cinegrafistas. O drone vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil de forma profissional ou por hobby mesmo, como no caso do Leonardo San Martin. Divertimento mesmo. Inclusive eu comprei um drone sem câmera, só para brincar dentro de casa mesmo. Fui pegando gosto pela coisa, acabei pedindo para o meu pai um drone mais profissional e acabei me apaixonando pelo que hoje é para mim um hobby, né?
Você me dizia que, na verdade, esse hobby também ele é transformado num presente para a cachoeira, né? Filmando aí, deixando registrado momentos especiais da cidade. Esse é o meu principal objetivo, né? Eu gosto muito da cachoeira, olha, eu estou morando em Santa Maria agora, faço faculdade lá, faço zootecnia na FCM, mas o meu vínculo com cachoeira é muito grande, sabe? Eu vou e já, quando eu tô lá, já tô querendo voltar, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande dessa cidade e o meu principal objetivo mesmo é dar esse presente, né? Porque ninguém faz isso, o pessoal, sabe? Eu gosto de editar, eu gosto de publicar, eu gosto que o pessoal... Muita gente diz assim, mandei teu vídeo lá pra... Inclusive já foi para até outros países, com intercambistas que vieram para cá compartilhando, entendeu? Eu gosto que cachoeira seja vista nos olhos que poucas pessoas podem mostrar, né? O drone é uma das tecnologias que mais tem ganhado a atenção nos últimos anos. Equipados para resistir a trabalhos pesados e ambientes hostis, esses equipamentos podem ter diversas utilidades. Os drones são muito usados por fotógrafos e cinegrafistas, com o objetivo de realizar tarefas arriscadas ao ser humano, ou mesmo para trabalhos que ninguém quer realizar. Todo mundo está acostumado em ver essas imagens lá de cima, mas existe todo um trabalho que é feito por trás, vocês que operam esse tipo de equipamento. Queria que você mostrasse para a gente aqui agora como é que se opera isso aí. O que além do equipamento do drone, o que você precisa para operar um equipamento desse? Assim, ó, hoje em dia, segundo a legislação, só precisa da autorização da Anatel, né? Precisa homologar o teu drone na Anatel. Tirando isso, um drone, porque é por peso, né? Esse meu, no caso, não precisa de carteira, não precisa de nada, entendeu? Só precisa, claro, tu ter uma dedicação, entendeu? Em aprender o funcionamento, tu tem que saber cuidar voltagem da bateria, temperatura da bateria, tu tem que saber voltar, tipo assim, ó, configurar ele para quando ele perder o sinal ele voltar sozinho, tu tem que largar ele numa altura, sabe, que não vá pegar em nenhum poste, nenhuma antena, nem nada. Tu tem que saber mesmo configurar. Antes de eu comprar o drone, eu acredito que eu tenha assistido umas 50 horas mais ou menos de videoaula na internet para aprender o funcionamento, entendeu? Porque isso é importante, tem muita gente que compra e vai aprender mexendo. Esse não é um equipamento que tu pode aprender mexendo, tu tem que aprender olhando o vídeo, entendeu? Ou contratar um profissional para te dar um auxílio, né, para te ensinar, e aí sim tu fazer, porque é um equipamento que pode causar um acidente, né? Olhando aqui, você tem um controle na mão e um iPhone. Sim. Né? Fala pra gente aí da conexão desses dois. Eles são conectados por um fio, né? Que é o próprio fio do carregador mesmo. E a tecnologia é a Bright Light, que eles falam. Uma tecnologia que a DJI, que é a fabricante, tem, que para transmitir o sinal, né? Eu já consegui, ele vem às vezes, eu posso colocar um ampliador de distância, eu já consegui em Cachoeira aqui colocar ele a 4,5 km, sabe? Dentro da cidade. É um equipamento fantástico, né? Você me dizia que daqui da praça, nós estamos aqui na Praça da Soares, aqui em Cachoeira do Sul, ele chegou até próximo lá da Fena Rosa. Eu coloquei o ampliador da distância, né? E ele foi até a Fena Rosa daqui da Praça da Soares. E pela tela do computador você consegue controlar a altura e também a Com certeza, pela tela do celular ele indica tudo. A distância, a altura que ele tá, quanto que ele precisa de bateria para voltar, ele faz todo um cálculo, entendeu? Termina, tipo assim, ó, ele tem 25% de bateria e esses 25% que ele precisa para voltar, ele vai aparecer um quadradinho para mim na tela pedindo para voltar. Já aconteceu de você estar navegando aí com o drone, ele tá longe, e você viu aí a bateria tá acabando, não vai dar para chegar aqui? Não, essa vez que eu coloquei 4,5 km, eu dei assim no limite da bateria, né? Eu botei no limite, mas nada assim que fosse... Eu sempre evito muito risco, até por ser um aparelho bem caro, né? Mas esses dias até eu tava numa trilha com o pessoal do Jive Club, e aí eu me perdi, sabe? Porque muito mato e tal, nós estávamos dentro do mato. E aí eu digo, não, falei pro meu companheiro, né, o Boésio, eu digo, não, cara, espera aí que eu vou ter que estacionar o Jeep, que eu vou ter que ver aqui onde é que eu tô pra me achar, entendeu? Porque no momento que eu aperto pra ele voltar sozinho, que ele tem essa função, ele volta pro local de onde ele decolou. E nós não távamos, porque nós estávamos circulando com o Jeep na volta, fazendo a marcação da trilha. Então, aí eu digo, não, calma um pouquinho aí que eu vou ter que me achar aqui. Mas o importante é manter a calma, né? Porque muita gente às vezes se desespera e acaba perdendo o drone, né? Mas além de ser uma ferramenta importantíssima no dia a dia, usada para a segurança e captação de notícias e outras informações,
Os drones também estão sendo utilizados para tirar as tão famosas selfies. Imagine uma foto sua tirada do alto. Seria incrível, não é mesmo? Será que essa imagem futuramente será chamada de drone? Quanto custa um equipamento como esse hoje? Esse custa hoje em dia, acho que uns R$4.500 você consegue comprar um desse, né? E aí tem mais a bateria, que não dá para ter uma bateria só. Já é um equipamento profissional. É um profissional. Obviamente tem equipamentos superiores, né? Mas esse já é um equipamento profissional. Cara, pra gente terminar, eu queria te perguntar uma coisa. Você já gravou horas e horas, né? Tem aí um arquivo grande de Sim, de tenho mais de imagens. 200 GB de imagem no meu computador. Tem alguma imagem sua que você falou, puxa, essa aqui me marcou? Foi a que eu fiz lá, que eu saí da Ponte do Fandango, né? E vim até ali o Chateau d'Eau, passei o Chateau d'Eau. Essa foi a que mais me marcou, né? Aquela que eu digo, bah, eu preciso olhar aquela imagem hoje, eu preciso olhar aquele vídeo hoje, né? Essa foi a que me marcou, o pessoal gostou bastante. Então tá certo, cara, eu queria te agradecer e queria deixar de presente para você que está assistindo a gente, então, essas imagens que o Leonardo acabou de falar. Lindas imagens, realmente. E a regulamentação da ANAC sobre o uso de drones estará disponível no nosso site juntamente com o conteúdo que você acabou de assistir, em novotempo.com/NTSul. Nós ficamos por aqui, uma ótima tarde para você. Até amanhã.